Olá, bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. O nosso entrevistado hoje está comemorando 6 meses de administração estadual. Quem conhece um pouco da história de Jorginho Melo sabe que ele sempre foi um obstinado e nunca negou para ninguém a frase: vou ser governador de Santa Catarina. Chegou lá. Tá? E aí eu lhe pergunto, um balanço positivo nesses primeiros 6 meses começaria pela universidade gratuita, uma promessa de campanha? Boa noite. Muito bem, Roberto. Meus cumprimentos, minha saudação. Muito obrigado pela gentileza de estar nos recebendo aqui. Cumprimentar a família Amaral, família que orgulha Santa Catarina. Estou aqui com muita alegria. Quando você faz o que gosta, eu me dedico integralmente de manhã à noite a trabalhar por Santa Catarina, porque é um estado que me enche de orgulho, me dá motivação. E esses 6 primeiros meses de trabalho foram muito gratificantes. Eu consegui implantar o estilo de governo que eu queria, fiz uma reforma fiscal, levantando dados dos últimos 10 anos, para ver o que eu precisava mudar, as condições financeiras do Estado, a cara que eu queria dar para o governo, as secretarias que eu queria modificar, para melhorar o seu desempenho. Tinha muitas atividades importantes misturadas numa mesma secretaria, e eu tive a felicidade de poder criar 4 secretarias sem alterar R$1, sem aumentar R$1 na folha de pagamento. Remodulando, fazendo com que a máquina do Estado, que geralmente é emperrada, possa funcionar mais rápido, desburocratizando, tendo foco naquilo que a gente se propôs, levando em conta o plano de governo. Um plano de governo aprovado pela sociedade, né? Eu estou cumprindo exatamente o que eu prometi na campanha. E isso me dá força, isso me dá ânimo, né? Lutando diariamente para superar as dificuldades que se apresentam, porque não é só o dia a dia, todo santo dia tem pautas diferentes, assuntos que aparecem, que você tem que resolver, e eu tenho tido a grandeza e a coragem e muita fé naquilo que faço para resolver no dia a dia. Então, o balanço dos 6 meses de governo é um balanço muito positivo. Positivo mesmo, eu não vim aqui, eu não quero dizer para você vender algum tipo de facilidade. Todas elas com ânimo para fazer, as propostas de governo com clareza, todos os assuntos pensando em acertar, pensando em resolver, não tendo preguiça de fazer absolutamente nada e tendo o reconhecimento das pessoas. Isso que é o importante. Eu saio na rua, a pessoa vem tirar uma fotografia, vem dar um abraço, e isso faz bem. Isso é o grande aplauso para o político. É ser reconhecido pelo que está fazendo, andar de cabeça erguida, as pessoas entendendo que você está trabalhando para elas de verdade. É isso que eu estou fazendo. Universidade gratuita. O senhor ficou satisfeito com essa remodelação que a Assembleia fez? É prerrogativa do Legislativo, o senhor foi deputado estadual, federal, senador, sabe disso, foi vereador antes. Mas aquele aumento de percentual para as instituições privadas prejudicou um pouco o projeto, na sua opinião? Não. Ô, Roberto, o sistema CAF, as comunitárias, sempre tiveram 90% dos recursos do artigo 170, os 5% dos 25% da educação. As universidades privadas sempre tiveram 10%. E sempre foi uma luta na Assembleia, eu tive 4 mandatos ali, sempre foi uma luta poder aumentar. Eles sempre queriam aumentar e nunca era possível, porque os deputados não aceitavam, para prestigiar a universidade comunitária, criada por lei municipal. E eu quis agora, numa demonstração de querer que eles cresçam, que eles avancem, eu passei de 10% para 20%. E então ficou 80% para as comunitárias, no projeto que eu encaminhei, e 20%. Aí, na conversa, no entendimento, poderia ser 70-30, sem problema nenhum. A grandeza das comunitárias ia entender. Agora, aí a Assembleia resolveu calibrar, ouvindo todos os deputados, com manifestações, chamando os alunos, chamando os professores, chamando as universidades, enfim.
para que pudesse calibrar o valor. Ficou 25, 75, ficou show de bola. E eu também gostei muito porque eu dei a oportunidade a todos os deputados fazer emenda, poder discutir. É o parlamento, é lá que se discute, é lá que se aperfeiçoa uma lei, é lá que faz uma emenda, é lá que suprime alguma coisa. Eu sei porque eu fui deputado 4 mandatos estadual, fui 2 mandatos de deputado federal, senador, e isso é importante a participação do legislador, porque ele foi eleito para isso, né? Então, foi feito alguns ajustes finos, tinha uma dúvida, o nosso secretário ia lá, o nosso Sorato, que é o secretário da Casa Civil, ia lá explicar. Tinha outra dúvida, o Cleverson da Fazenda ia lá explicar. Tinha outra dúvida, o professor Simadon ia lá explicar. Enfim, foi uma construção coletiva de muitas mãos. Por isso que eu vou sancionar agora, dia 1º de agosto, no Pedro Ivo Campos, eu vou convidar os 40 deputados para sancionar a lei, numa demonstração que isso é um projeto, é uma política de Estado, não é uma política de governo. Isso é para a vida. Isso eu quero ser lembrado muitas vezes, sempre, por ter proporcionado ao pobre poder fazer a faculdade do seu sonho. Mas aumentar de 75 mil alunos em potencial que podem ser beneficiados para 89 mil, não compromete financeiramente o projeto? Não, não compromete. Nós vamos começar agora com 40% do que a gente se propôs, aumentando 20% a cada ano. 2026 está aos 100%. Por quê? Porque nós extinguimos todas as outras formas de bolsa, que hoje a gente já gastava mais ou menos 500 milhões por ano. Vamos gastar 1 bilhão e 400, mais ou menos. Mas a contrapartida que os universitários vão dar para o Estado, a gente contabilizando em hora de trabalho, horas por semana, 4 horas e 20 minutos por semana, que eles vão trabalhar para devolver o que o Estado está pagando. Se formou médico, vai trabalhar num hospital 4 horas por semana, se é engenheiro, ajudar nós a fazer asfalto, e por aí afora. Então, a contrapartida que o sistema vai dar para o ensino médio, qualificação profissional, emprestando sala de aula, emprestando professor, emprestando laboratório, ajudando a financiar, enfim, todas essas contrapartidas vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso de um programa, de um projeto de lei que foi uma promessa de campanha do governador Jorginho. Eu fiz isso porque eu senti na pele há muitos anos. Eu não inventei agora isso. Quando fui governador em 2009, interinamente, numa deferência do Luiz Henrique da Silveira, eu era presidente da Assembleia, fiquei 10 dias de governador, eu fiz um projeto de lei do Fundo Social e foi apelidado de Bolsa Jorginho, inclusive. Eu regulamentei o artigo 170 no estado inteiro como presidente dessa comissão. Então eu conheço isso e luto por isso há muito tempo. Sabe por quê? Porque sou o exemplo vivo disso, Roberto. Eu tive que passar muito cheque predatado para fazer faculdade. Chegar no prazo, ter que ligar para o tesoureiro lá em Joaçaba, o Osmar Mena Barreto, e dizer: Osmar, segura mais uma semana porque não tem fundo. Então eu sou um exemplo vivo de que é difícil você fazer uma faculdade que custe caro. O pobre só passa na faculdade que tem que pagar, engraçado. Por quê? Porque ele sai da cama e tem que sair trabalhando. O mais abastado não trabalha, toma café, toma iogurte, faz cursinho, faz reforço, vai de carro para aula, ele passa onde? Ele passa na universidade pública, porque ele se preparou melhor. Então, muitas vezes um filho chega avisando a mãe: passei no vestibular. Aí a mãe diz: menos, filha, menos, espera o pai chegar, nós vamos conversar, que essa faculdade aí é 10 mil por mês, o pai ganha 5, você sabe disso, a gente não pode pagar, o padrinho também é igual ao teu pai, não tem dinheiro, o vô não tem condições de ajudar. Enfim, eu quero dar às famílias catarinenses a oportunidade de poder cursar o curso do seu coração, do seu desejo, para devolver em serviço. Coisa mais nobre do que isso não existe. Não existe. Eu desafio, isso vai ser um case para o Brasil. Isso é um exemplo para o Brasil. Então, foi um dos grandes projetos que a Assembleia teve a sensibilidade em aprovar. Eu vou sancionar dia 1º, na presença de todos eles, dos alunos, das privadas, do Sistema CAF, que é muito nosso. O Sistema CAF já começou a devolver. Na segunda-feira eu assinei um termo de cooperação entre Celesc,
Secretaria da Educação e o Sistema CAF. Para quê? Para trocar, fazer a instalação elétrica das escolas estaduais. Todas as escolas têm equipamento, lousa para ser instalada, foi comprado de monte e não foi instalada. Tem ar-condicionado há 5, 6 anos na caixa. Já está mudando o modelo, porque a fiação esquenta, o fio é fino, o aluno sofrendo. Agora, dessa cooperação, já o Sistema CAF dando contrapartida, o engenheiro elétrico da universidade vai fazer o estágio dele, fazer o projetinho, cada uma na sua região, a Celesc vai fazer de graça essa instalação, para dar conforto para o aluno. Então, nós vamos começar a recuperar as escolas estaduais que estão abandonadas. O ensino médio, nós vamos formar 7.000 alunos em Santa Catarina, com o apoio da Fiesc, do Senai e das comunitárias. Esse ano, o ano que vem é 20.000. Vamos fazer valer a grade dos dois lados, tanto do sistema do segundo grau do Estado, do ensino médio, como o que ensina lá no Senai, para ter a junção das duas grades, para poder formar e ele ter um curso técnico, poder arrumar um emprego melhor. Cansei de ver empresário dizendo: ô, Jorginho, tem 6 vagas de TI em Floripa, mas eu tenho que buscar gente no eixo Rio-São Paulo, porque aqui não tem ninguém formado. Nós temos que formar, dar qualificação profissional, e é através de tudo isso que nós vamos fazer. A gente observa que o governador fica entusiasmado falando nesse processo, que é um processo de muitos anos, como ele disse. E eu vou deixar para o próximo bloco tratar de um assunto que começou e ainda não tem uma solução tão importante quanto essa da universidade gratuita, que é zerar a fila das cirurgias eletivas. Nós já voltamos. Ponto e contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br, recebendo o governador Jorginho Mello. Depois desse entusiasmo da universidade gratuita, vou lhe perguntar: cirurgias eletivas, também uma promessa de campanha. Por que até agora não chegou ao número que o senhor gostaria, ou esta é uma informação pela metade, governador? Roberto, a gente teve muito sucesso nessa empleitada das cirurgias eletivas. Nós já operamos 55.987 pessoas até ontem. Hoje já mudou esse número. Já consultamos 80.000 pessoas, consultas especializadas que vão entrar na fila para a cirurgia. Já zeramos a fila oncológica, de câncer. Câncer é um mal que tem que ser extirpado. Já zeramos. Pessoas esperando há anos para fazer uma cirurgia de câncer, imagine o desgaste. Já zeramos a cirurgia de cateterismo infantil, zeramos. Agora estamos na ortopédica, que é prótese, é joelho, é quadril, é manguito, enfim. As pessoas estão sofrendo, tem ombro que já sarou, quebrado, fora do lugar. Tem pessoas que já fizeram uma vaquinha com algum parente para operar. Tem pessoas que, infelizmente, já faleceram por falta de uma cirurgia. Então, o trabalho que a deputada Carmen está fazendo, como secretária da Saúde, ela tem trabalhado freneticamente todos os santos dias, de manhã, de tarde, de noite. A gente está credenciando hospitais, está aumentando o número de serviço, criamos mais 180 leitos de UTI. Por quê? Porque acumulou agora, nesse inverno, dengue, bronquiolite, gripe, Covid, isso tudo lotou os hospitais, as UTIs. Foi um desespero para conseguir dar conta da fila, dos que estavam entrando na fila, dos que vieram para o hospital em busca de socorro por causa dessas doenças que citei. Então, mesmo com tudo isso, a gente já operou quase 60.000 pessoas das 105 que tinha. Organizamos a fila desorganizada, tinha nome duplicado, tinha nome que a pessoa, como já falei, faleceu, a pessoa já fez a cirurgia de outras formas. Então, eu considero um balanço muito positivo, zerando as mais complicadas. Espero que até o final do ano, a gente quer que a fila
não dure mais de 90 dias. Ninguém pode ficar na fila mais de 90 dias para ser atendido, não interessa a complicação que seja, né? Para valorizar, para respeitar o catarinense. Então, nós estamos mudando a estrutura dos hospitais públicos que estavam em boca de rua. A imprensa sabe disso, o Roberto Amaral esteve junto, você esteve vendo a situação que nós encontramos nos hospitais públicos de Santa Catarina, uma vergonha, há muitos anos abandonado. Estamos fazendo recepções novas agora no Hospital Joana de Guzmão, no Hospital Infantil, né? No Celso Ramos, no Hospital Regional, no Carmela Dutra, para pelo menos ter um local digno para receber as pessoas, que hoje não tem onde sentar, não tem ar-condicionado, não tem um copo d'água para tomar. Enfim, mudamos a forma de consultar, pedindo ajuda dos médicos residentes no Hospital Infantil para ajudar a acabar com aquela fila. Pessoas chegando 10h30 da manhã, 8 horas da noite não tinha sido atendida. Isso é desumano. Então, o trabalho que nós estamos fazendo de credenciamento de hospitais, de serviço, a colaboração dos secretários de saúde municipal, os consórcios de saúde, a gente sempre tem agradecido a parceria, uma parceria que está dando certo. Governador, não tem governo que não passe por solavancos ou financeiros ou até desastres naturais, em clima e tal. Mas eu acredito que tem um desastre novo nesse seu governo, que é este problema da gripe aviária. Vai ter uma solução para Santa Catarina? O Japão vai voltar a comprar a nossa carne? Roberto, é um assunto preocupante. Eu tive agora, 11h30 da manhã, almoçou comigo na Casa da Agronômica e mais autoridades que eu convidei, o embaixador do Japão. Deus é tão bom conosco que entabulou, que a gente organizou esse encontro do embaixador do Japão com Santa Catarina, para estreitar laços de empréstimo, OJAICA, de financiamento, de esgoto sanitário. Então não tinha a ver com a crise da gripe aviária. E aí, o assunto da mesa, o primeiro assunto, resolver a questão da gripe aviária, demonstrando para o embaixador, como eu fui lá no ministro ontem também, dizer para ele da importância que tem o mercado de frangos para Santa Catarina. O Japão é o segundo país que mais compra de Santa Catarina. Então, isso é determinante para nós, porque a nossa agroindústria, os nossos agricultores são pequenas propriedades. Então, a gente disse lá para o ministro que está indo numa missão sexta-feira para ir para o Japão, e a gente disse agora para o embaixador, que prestou muita atenção. Eu disse para ele que Santa Catarina faz o dever de casa. Nós cuidamos, a sanidade animal nossa é exemplar. Nós somos um estado que ficou muitos anos livre de aftosa sem vacinação, pela preocupação de todos os governos. Nós zelamos por isso. Essa gripe aviária que deu em Maracajá, numa ave de fundo de quintal, uma ave comum, os protocolos dizem que quando tem uma ave com essa situação, feito o exame reconhecido, você tem que eliminar 10 quilômetros circular em volta da onde aconteceu o fato. Nós já fizemos isso. Então, o embaixador se comprometeu, porque o embargo foi para 28 dias. Nós queremos terminar com ele o mais rápido possível, porque nós temos que colocar para outros mercados, se for o caso, os nossos frangos produzidos aqui. E aqueles 465 milhões que foram investidos pelo Tesouro do Estado nas rodovias federais, voltam para o Estado? Eu preciso receber, Roberto. O governo passado, de forma inacreditável, aplicou 465 milhões em rodovias federais. Em vez de consertar as estaduais que estão cheias de buraco, ele foi fazer graça e colocar 465 milhões em rodovias federais. E agora eu estou tendo dificuldade do governo descontar na conta de Santa Catarina. Eu não quero que ele me devolva o dinheiro vivo. Eu quero que ele desconte da dívida pública que Santa Catarina tem. Fazer um abatimento. E assim mesmo está difícil, porque eles quase não acreditam. Mas como? O governador investiu dinheiro em obras federais? Sim, então tem que explicar isso tudo, tem que pedir parecer do Tesouro. Nós estamos fazendo esse trabalho de construção. Então, ontem eu fui tratar com o ministro Haddad sobre a pressa disso.
e fui recebido por ele e ficou a conversa bem adiantada. Nós temos pressa porque eu preciso de dinheiro, eu estou fazendo um grande financiamento de 1,5 bilhão para recuperar as estradas estaduais. Vou gastar 1,3 bilhão para recuperar todas as SC de Santa Catarina. A pista de rolamento, pintura nova, olho de gato, limpar o mato que está entrando na pista, as calhas, enfim. Nós temos que fazer um grande trabalho. Estou terminando o trabalho com os prefeitos agora, os prefeitos das 21 associações de municípios, tratando prefeito com prefeito. O que vai ser feito em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, e todos eles estão entendendo, compreendendo. Até porque o dinheiro não nasce em árvore, a gente tem prioridades. E nós vamos honrar. Tudo aquilo que a gente fala, a gente honra. Então, eu disse a eles que nós precisamos revitalizar as estradas. O financiamento está andando, a gente tem crédito, melhoramos, inclusive o Estado subiu no rate sobre condições de fazer empréstimo, de taxa de juros. E isso é importante para nós. Governador, muito obrigado pela sua participação, prazer lhe ouvir, sucesso aí no governo. Estou fazendo o que ninguém fez, sem preguiça. E sem ser arrogante. Quem me conhece sabe, eu sou um homem humilde, eu vim de família de 7 irmãos, eu dormia numa cama só com 5 irmãos até 10 anos de idade. O pai tinha 2 quartinhos, um para o pai e para a mãe e outro para 5 irmãos dormir. E tenho muito orgulho disso tudo. Sempre trabalhei direto na minha vida para conquistar. E agora estou tendo o privilégio de ser governador desse estado, que é o melhor estado do Brasil. E agora nós vamos passar para uma outra fase, a fase política. Só que você que nos acompanha no SCC SBT vai nos acompanhar no nosso portal, o scc10.com.br. Aí sim, nós vamos falar de eleição, Jair Bolsonaro, relação com os prefeitos. Então, um grande abraço a quem nos acompanhou até agora e nos siga lá no portal, scc10.com.br. Uma boa noite e até semana que vem. Nós voltamos com o ponto e contraponto na nossa parte digital do scc10.com.br, o governador Jorginho Melo. Governador, o senhor conversava antes, o senhor me falava da situação preocupante do Porto de Itajaí. Tem algum desdobramento novo? O Estado se ofereceu para assumir a autoridade portuária? Eu tive ontem, Roberto, em Brasília, falando com o ministro Márcio França, que é o ministro de Portos e Aeroportos, a companhia do Beto Martins, que é o nosso secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovia, porque o assunto é muito preocupante. Eu tenho acompanhado, tenho sido parceiro do prefeito Morastone, tenho o maior respeito por ele, mas as dificuldades que se apresentam, vai passando o tempo e não se resolve. E o porto desapareceu os contêineres, não tem mais carregamento, os funcionários estão passando dificuldade e nós precisamos encontrar caminho. Como é municipal, e a tratativa está sendo feita com o governo federal, eu fui lá dizer para o ministro Márcio França, Santa Catarina quer ajudar. Nós queremos que encontre um caminho para que o porto possa ter carregamento, contêineres, empregar as pessoas, contribuir para a cidade, porque o preço vai vir, a cobrança vai vir sobre ICMS, sobre retorno para a prefeitura, enfim. Então, eu quero ser parceiro da prefeitura, do prefeito Morastone, para que a gente encontre uma solução. Então, eu fui lá pedir ao ministro, por favor, ministro, ajude Itajaí, ajude o Porto, e o Ministério tem a competência para fazer a administração disso, faça da melhor forma possível, conte com o apoio de Santa Catarina para a gente encontrar uma solução. Mais um assunto que eu fui tratar ontem, porque preocupa Santa Catarina e preocupa Itajaí. O que lhe incomoda na reforma tributária que foi aprovada na Câmara, mas ainda vai passar pelo Senado? Me incomoda, eu concordo com a reforma tributária, sempre trabalhei por ela para acabar esse manicômio tributário que nós vivemos no Brasil. É uma parafernália para pagar o tributo. O empresário tem que se sacrificar para pagar o tributo, é uma coisa louca. Mas o que me incomoda, e eu disse, eu concordo com 95% dela, eu não concordo com 5%, que é o quê? Nós queremos o Fundo de Desenvolvimento Regional. Por que só o Norte e Nordeste tem esse fundo? Nós temos pobre também aqui, nos estados do Sul. Nós precisamos amparar, nós precisamos fazer obras de infraestrutura. Por que não podemos ter parte desse fundo que é constitucional e que se divide todo ano?
Nós também merecemos. Não, e não é porque nós fazemos os deveres de casa que nós temos que ser penalizados. Nós temos dificuldade. Então, não foi criado o Fundo de Desenvolvimento Regional. E isso era um pedido nosso. Era um pleito nosso dos Estados do Sul. A centralização em Brasília do dinheiro. Tem um conselhão que o dinheiro vai para lá agora. Espera aí, eu sempre defendi menos Brasília e mais Brasil. Agora vai todo o dinheiro para lá, daí eu vou ter que pedir, cadê a autonomia do Estado? Por que não faz que nem o Simples Nacional? O Simples Nacional recolhe 8 tributos numa única guia, quando você quita no banco já vai. Parte do Estado, parte do município, parte da União. Copia! Enfim, então é outro ponto que a gente diverge, esse conselhão. Outra coisa, nós, os estados, 60%, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito Santo, nós representamos 60% da população, 70% do PIB. Será que a gente não tem que ser ouvido? Claro que tem. Então, é essas diferenças que nós estamos colocando no papel, já debatemos, já falamos. Eu vou ao Senado daqui um dia, é só eles voltar, falar com o relator, o Eduardo Braga, para que a gente consiga colocar esses nossos pleitos para que não seja aprovado a reforma, a revelia e Santa Catarina seja prejudicada. Eu não tenho dúvida, vai aumentar o imposto sobre serviço. Foi prometido não aumentar tributo, não pode aumentar tributo, a carga tributária já é pesada demais. Então a gente está atuando não porque quer ser contra, porque a gente quer defender os interesses de Santa Catarina. Qual será a participação do governador Jorginho Melo no processo da eleição de 2024? Uma eleição municipal que interessa do ponto de vista de ocupação de espaço e de ganhar musculatura para 2026. Uma participação respeitosa. O partido cresceu, criou musculaturas. Hoje o PL é o maior partido do Brasil. Temos o presidente Bolsonaro, que é a nossa grande liderança. Ele vai visitar alguns municípios de grande porte para nos ajudar a eleger prefeito. Eu vou fazer de forma respeitosa, até porque eu tenho dentro do governo o MDB, o PP, o PSD, e vou ter agora, e o PTB. Então é um governo de muitas mãos. A gente nada na vida constrói sozinho. Eu estou tendo a grandeza, eu ganhei a eleição sozinho. Ninguém quis coligar comigo, mas eu estou tendo a grandeza de chamar quadros bons dos outros partidos para nos ajudar nessa grande missão. Então eu vou me interessar sim, o partido vai crescer, o partido está organizado, nós vamos ter nomes importantes em cada município para disputar a eleição, em parceria com os outros partidos que estão no governo, algum outro nós liderando o processo, algum outro nós estando junto no processo, de forma muito respeitosa. Ninguém está desesperado. O crescimento acontece naturalmente. O PL cresceu, o PL tem respeito, o PL tem credibilidade, que a gente construiu ao longo desse tempo e nós vamos preservar e vamos ampliar isso, Roberto. A aliança em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, a reeleição, tinha o PL, evidentemente, o Partido Liberal, o partido dele, tinha PP e Republicanos. Os dois estão de malas prontas para entrar no governo Lula. Tem gente do PL que também quer. O que o senhor pensa disso? O partido, o presidente Valdemar tem administrado isso, né? E muitas questões tem que deixar mais claro. O partido tem compromisso com a verdade, com a liberdade, tem compromisso com o Brasil, que tem que dar certo. Nós temos coisas que a gente aprova, porque é de responsabilidade para fazer o Brasil andar. A gente não pode ser contra tudo porque é contra tudo. Enfim, mas a gente tem que ter rumo. E o presidente Valdemar, junto com o presidente Bolsonaro, estão fazendo essa doutrinação, esse convencimento dos nossos 99 deputados federais. É o maior partido do Brasil, para que a gente tenha posição na Câmara de ajudar o Brasil, de construir o Brasil, não de ser contra por ser contra. Isso não constrói nada. Governador, muito obrigado pela sua participação, prazer lhe ouvir. Sucesso aí no governo, né? Só tem 6 meses ainda, parece que já passaram mais dias e mais meses do que isso, mas lhe deixo à disposição para conversar com o eleitor e com o contribuinte catarinense agora, para dizer exatamente quais são os seus planos para o futuro. Não tenho dúvida que nós vamos continuar trabalhando de forma dedicada. O catarinense pode ter certeza absoluta que elegeu um governador que é apaixonado por Santa Catarina, é trabalhador, levanta cedo, não tem hora para dormir, jogo limpo, jogo reto.
Eu não mando lembrança para quem não conheço. A minha vida política foi construída assim. O que prometo eu cumpro, eu honro o que falo. E isso é um predicado que eu tenho, é um valor que eu tenho que é inestimável. Vou trabalhar em todas as áreas, melhorar as condições do Estado. Estamos levando energia trifásica para todos os cantos de Santa Catarina, para o agricultor ficar lá no campo, para a sucessão de propriedade, para as empresas poderem ampliar a sua empresa, poder levar negócios novos para gerar emprego. Vamos fazer o Pronamp, já fizemos o Pronamp Mulher, vamos fazer o Pronamp Inovação agora. Emprestar dinheiro para o pequeno, para ele produzir, para ele trabalhar, para gerar emprego. É isso que nós vamos fazer. Proteger os grandes empresários para que eles continuem produzindo, arrecadando de forma justa, correta. Recuperar a infraestrutura, melhorando os aeroportos. Nós vamos recuperar os 21 que estão largados, estão jogados. Eu quero turismo melhor, eu quero infraestrutura melhor. Enfim, nós vamos trabalhar portos, aeroportos. Nós vamos trabalhar dioturnamente para construir verdadeiramente o que Santa Catarina precisa. Estou fazendo o que ninguém fez, sem preguiça. E sem ser arrogante. Quem me conhece sabe, eu sou um homem humilde, eu vim de família de 7 irmãos, eu dormia numa cama só com 5 irmãos até 10 anos de idade. O pai tinha 2 quartinhos, um para o pai e para a mãe e outro para 5 irmãos dormir. E tenho muito orgulho disso tudo. Sempre trabalhei direto na minha vida para conquistar. E agora estou tendo o privilégio de ser governador desse estado, que é o melhor estado do Brasil. Muito obrigado, governador, e obrigado para você que nos acompanhou também nesse último segmento do Ponto Contra Ponto, aqui na nossa parte digital, no nosso portal uscc10.com.br. Um grande abraço e a próxima oportunidade a gente se encontra aqui também. Até lá.